E aí pessoal do YouTube, eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje são os 10 dias de uso deste aparelho aqui, Motorola Edge 50 Ultra. A Motorola me emprestou, já está pedindo de volta o aparelho nesta segunda-feira, dia 24 de junho, eu estarei encaminhando para os Correios já o aparelho, devolver o aparelho para eles. Certo? Espero conseguir um outro da linha Edge também, vou falar com eles. Mas a minha experiência é a respeito desse aparelho aqui. Tem o meu chip aqui, né? Os meus programas principais que eu utilizo também. Vamos falar então um pouquinho do aparelho. É um aparelho, gente, que sem sombra de dúvidas, rápido, tá? Rápido e esperto. A interface gráfica dele, a Motorola fez algumas mudanças na interface gráfica bem pequenas, né? E deixou o aparelho também mais esperto. Teve coisas aqui que eu gostei pra caramba, por exemplo, aqui na tela de bloqueio, quando você toca e segura, você vem aqui com apenas 2 toques, você consegue alterar o relógio e os atalhos e tudo mais. Isso aqui foi algo assim, que eu diria sensacional, tá? Então facilitou muito a vida das pessoas quanto a querer alterar essa parte, né? E também teve alguns outros detalhes aí que foi mexido também no aparelho que eu gostei, me agradou muito. Então a Motorola, cada vez mais, né, ela vai lançando seus aparelhos e vai mudando um pouquinho mais, vai lapidando, né, vai deixando a interface com a cara, né, da Motorola, com o DNA da Motorola, e isso que eu aguardava já tem um certo tempo, não com aquela interface limpa, sem muitos recursos. Agora a Motorola, você vê que ela está evoluindo na sua interface e está trazendo muito mais recursos para o consumidor, e isso eu acho muito bom e parabéns, tá? Gravação de áudio, gente. A gravação de áudio muito bom, tanto para WhatsApp, para Telegram, para Instagram, tá perfeito para fazer uma ligação, ouvir a pessoa falando também, tanto mensagem gravada quanto uma ligação, né? Então, quanto a isso, sem problema algum. Os microfones estão muito bem, também para a parte de vídeo também, a qualidade está muito boa dos vídeos, também o áudio, as câmeras também para tirar fotos também estão muito boas. A câmera desse aparelho é muito boa? Sim, é muito boa. É comparável, por exemplo, com a linha S24? Eu diria que é comparável com o S24 e o S24 Plus. Já com o Ultra, o degrau é um pouco mais acima, tá? Na minha opinião, porque eu testei esse aparelho aqui tanto com o S24 quanto com o S24 Plus. Eu não tive a oportunidade de testar com o Ultra, porque o Ultra ele já foi embora faz tempo. Quando eu peguei esse aparelho aqui, eu estava com o S24 Plus e hoje eu estou com o S24 para poder testar a parte de vídeos, tá? Então vocês terão um comparativo também com o S24 quanto a esse aparelho aqui, tá? E mandou muito bem o Edge 50 Ultra em relação ao S24, tá? Uma coisa que eu percebi, gente, quando a gente entra no Instagram, por exemplo, né? Eu tô aqui no Instagram, e se eu fizer só isso aqui no Instagram, gente, ficar fazendo só isso aqui, ou entrar num vídeo, por exemplo, eu entro aqui num vídeo, por exemplo, eu entrei num vídeo e vou só fazendo isso aqui, assim, uma questão de 5 minutos mais ou menos, o aparelho já começa a ficar aquecido, tá? Então, na utilização, você utilizar aqui para mexer na interface gráfica aqui sem problema algum, tá, gente? Aqui ele não vai aquecer, mas só de arrasta para cima no Instagram ele já começa a aquecer o aparelho, tá? Claro que se você fizer vídeos também vai aquecer. Se você, por exemplo, for gravar em 4K, por exemplo, ele vai aquecer? Sim, vai aquecer porque a demanda é muito alta de processamento. Nós temos um 8S Gen 3 aqui, né? Então vai haver sim um aquecimento, tá? Mas nada absurdo. Mas a observação é, só de arrastar para cima no Instagram ele já aquece, tá? Isso me chamou a atenção. Duração da bateria. Aqui eu não tenho como medir o tempo de tela ligada. Teria que instalar um 3C Battery Monitor aqui para ver o tempo de tela ligada, mas eu não instalei. Eu geralmente espero que o próprio fabricante tenha aí o monitoramento dele próprio, né? Mas a Motorola aqui no caso não tem mais esse monitoramento de tempo de tela ligada. Tem apenas o gráfico dos dias, né? O que foi utilizado, né, dia a dia. Então, no caso aqui, não tem o tempo de tela ligada, né? Mas tem o percentual que cada aplicativo, o percentual
de cada aplicativo utilizado no dia, por exemplo. Não traz aí o tempo de tela ligada, tá? Então fica um negócio, então não tem como medir isso. Mas fora da tomada, gente, levou-se aí 2 dias, tá, gente? Então, a partir do momento, por exemplo, uma segunda-feira eu tiro ele da tomada, segunda-feira o dia inteiro, terça-feira o dia inteiro, aí coloca para carregar no final da terça-feira. Aí quarta-feira o dia inteiro, quinta-feira no final do dia coloca para carregar. Então, 2 dias inteiros aí de bateria, tá? Eu sou uma pessoa que não utilizo de maneira intensa o aparelho. É de médio para baixo, tá, gente? É que eu não utilizo a todo momento o aparelho. Eu trabalho mais com o computador do que com o smartphone, certo, gente? Então, o meu perfil não é de uma pessoa que vai utilizar de maneira, digamos assim, todo o dia, tá? Quanto à questão de conectividade, Wi-Fi eu não tive problema algum, principalmente com recepção de Wi-Fi, ele tem uma boa recepção. 4G e 5G pega normalmente, sem problema algum, né? Então, quanto a isso, não tem nem o que criticar, está de parabéns. A tela do aparelho é uma tela brilhante, uma tela aí com cores muito boas. Quando você estiver no sol, você também vai conseguir enxergar sem problema algum, sem precisar fazer aí uma sombrinha aí para ter que ver a informação. O ângulo de visão é muito bom, tem assim um pouquinho, olha só, ele perde um pouquinho aqui nesse ângulo, mas nada assim que vai ficar escura a tela, mas no contexto geral a tela também está de parabéns. O que eu vi que me atrapalhou um pouco é essas bordas aqui, curvas, né, que elas prolongam aí pelo frame, né? Porque às vezes eu tô segurando o aparelho assim, gente, olha só o meu dedão onde tá aqui e os meus dedos aqui, ó, certo? Então às vezes eu vou fazer algum gesto aqui, atrapalha isso, tá, gente? Eu não sei se nesse momento aqui o aparelho entende e ele acaba ignorando, mas em alguns momentos eu tô mexendo e não vai às vezes, né? Mas não pela interface, sim por algum outro programa. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir um pouco mais aqui, soltar um pouco mais aqui a borda para poder mexer. Eu tive essa pequena dificuldade em alguns momentos, não foi a todo momento, tá? Então, a tela curva, em alguns momentos, mais atrapalhou do que ajudou, tá? Dá um aspecto bacana, bonito pro aparelho, com bordas pequenas e tudo mais, sim, mas para mim, em alguns momentos, atrapalhou. Eu sou mais, assim, adepto aos cantos retos, né? Sem bordas curvas, né? Por não me atrapalhar às vezes, mas não foi assim. Não foi algo que me atrapalhou a todo momento. Ao tempo de carregamento, eu fiz o teste, a Motorola falou 18 minutos nos meus 2 testes que eu fiz. O primeiro levou acho que 21 minutos, se eu não estiver enganado, e o segundo levou 20, né? Sendo que o primeiro teste cada minuto eu ligava a tela do aparelho para ver o percentual. Aí teve gente que reclamou, falou assim, não, faz o teste com a tela desligada e só quando chegar nos 18 minutos você vê o tempo. Então, um minuto foi a diferença. E também teve o seguinte, no primeiro teste acho que foram com 2% até 100%, e no segundo teste foi de 5% a 100%, ou seja, 3% teve 1 minuto de diferença, né? Então não é o liga e desliga que vai fazer a diferença também na hora de carregar o aparelho, tá? Então só para deixar isso claro aí para as pessoas que pediram, mas faz agora sem, porque o aparelho estava desligado e todo minuto eu ligava para ver o percentual da bateria. Falei, não, só liga quando chegar nos 18 minutos. Aí eu fiz e pergunta se alguém foi lá depois, pergunta depois se alguém foi lá falar alguma coisa do teste. Não, ninguém foi falar, né? Mas o primeiro todo mundo foi lá, falou um monte, né? Mas enfim, fiz o segundo teste para tirar as dúvidas e foram sanadas as dúvidas aí, tá? E se ninguém foi lá falar, né, ou criticar, quer dizer que não tem como argumentar, né? Mas vamos lá pro item final, que é o preço do aparelho. O preço ainda está muito alto pro aparelho, R$ 5.400. Eu acho alto, ele saiu com preço de lançamento acho que de R$ 6.000. Ele ainda está com desconto de 10%, eu ainda acho alto esse valor. Eu diria assim que para considerar aí um valor bacana para esse aparelho, em torno de 3.500 a R$4.000, tá? Então precisa cair mais um pouco o preço do aparelho para ficar bacana, certo? 3.500, R$4.000, claro que se chegar no mínimo aí que eu disse para vocês, 3.500 tá bom? Tá bom.
certo? Mas também se chegar abaixo disso vai ficar sensacional. É um aparelho muito bom, tem um acabamento sensacional aqui, digamos assim, um vegan leather. Estão muito boas as câmeras, a Motorola caprichou, como disse para vocês, a interface está bacana, bem otimizada, o tempo do aparelho fora da tomada tá bacana, em torno de 2 dias. No contexto geral, é um aparelho muito bom. Vale a pena? Sim, mas por enquanto 5.400. Se vocês conseguirem aquelas promoções através de cashback, que você tem um desconto maior, por exemplo, de R$1.000, R$1.500, vale a pena? Vale muito a pena, tá? Então foi essa a minha experiência quanto ao Edge 50 Ultra. Recomendo? Sim, recomendo sim o aparelho vale a pena. Lembrando que no valor de R$5.400 nós temos outros aparelhos no mercado que também podem entregar mais em relação ao Edge 50 Ultra, né? Então basta vocês pesquisarem e colocarem aí na balança qual irá valer mais a pena, o Edge 50 Ultra ou um outro aparelho com valor similar que tenha mais ou até menos recursos, dependendo do seu gosto. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui!